Eis-me aqui para aprender da tua palavra e para me preparar para fazer a tua obra em nome de Jesus. Glória a Deus, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias. Amém, amém. Pode se sentar, porque Deus, como é bom estar na casa do Senhor. Glória. Em nome de Jesus. Hoje, segundo culto especial, tratando aqui de cinema e Bíblia. Amém? Vou aqui rapidamente recapitular semana passada. Semana passada nós vimos um trechinho do filme que retrata a vida de Abraão. Vou falar aqui inclusive dos irmãos que não estiveram aqui. E no filme, lá pelas tantas, quando Deus pede a Abraão que entregue Isaac, quem estava aqui lembra, né, irmã Glória? O que aparece no filme? Um Abraão cheio de dúvidas, um Abraão questionando Deus, um Abraão gritando, cheio de temor, mas não aquele temor da crença, não aquele temor do respeito, mas o temor de medo, de desespero. E aí a gente viu a imagem do filme e imediatamente nós recorremos à Bíblia. E nós vimos que o filme não tem nada a ver com a Bíblia. Muito pelo contrário. Quando Deus disse a Abraão, entrega o teu filho, Deus não fala de qualquer jeito. Deus fala, sabe, o teu filho, o filho que tu amas, o teu único filho, que é para deixar claro que Abraão teria que, sabe, fazer um grande esforço. Deus fala, leva ele para o Moriá e entrega ele no holocausto. A Bíblia diz imediatamente, termina um versículo e começa o outro. Abraão acordou, se levantou, pegou a junta de jumento, 2 servos, um filho, um fardo de madeira para botar a fogo, né, no altar, e seguiu o caminho. Não há sequer um resquício de dúvida, de medo na vida de Abraão. Abraão vai e obedece. Não é à toa que Abraão entrou para a história como o pai da fé. Porque se Deus mandou que ele entregasse Isaac, ele sabe o Deus que ele serve. E a palavra diz que Deus tinha dito para Abraão: Abraão, você será pai de uma grande nação através do seu filho com Sara. Ora, se Deus disse que ele seria pai de uma grande nação através do filho com Sara, e ele só tinha Isaac, Abraão tinha certeza que ele podia levar Isaac, podia entregar em holocausto, podia, certo, sacrificar o filho, e Deus ressuscitaria aquele menino. Amém? É essa a fé que nós temos que ter. Se Deus disse, Deus cumpre. E nós sabemos disso não é que por interpretações de homens, não. Depois consulta lá, está em Hebreus capítulo 11. Demorou mais de 2000 anos para que o autor sagrado, para que o Espírito Santo revelasse o que passou dentro da cabeça de Abraão. Amém? Depois consulta lá, Hebreus capítulo 11, está escrito com clareza. Por que Abraão não temeu? Porque ele sabia que Deus é fiel e que se Deus prometeu, Deus cumpriria. Amém? Então é esse Deus que nós servimos, é esse o Deus que Abraão servia, e Abraão entrou para a história como pai da fé para nos dar a lição de fé. E aí, quando a gente assiste um filme e vê um Abraão recuado, medroso, gritando de terror, meu irmão, isso pode perturbar a fé de alguém. Misericórdia. Então, qual que é a mensagem? Nós podemos assistir filme bíblico? Claro que sim. Antes assistir filme bíblico do que outros filmes, não é isso? Mas nós não podemos jamais substituir o filme pela Bíblia. Aliás, a Bíblia pelo filme. Amém? A Bíblia é a Bíblia. O filme é entretenimento. O filme ele é complemento. A Bíblia que é a palavra. Amém? Por que é importante falar isso, irmãos? Porque tem muito irmão que às vezes fica com preguiça de ler e recorre ao filme, à novela, ao seriado, e acha que ali está resolvido o caso. Irmão, cuidado. Se você fosse basear no Abraão do filme, você não está entendendo o que Abraão é. Então nós não podemos ver filme? Podemos, mas nós temos que antes ler a Bíblia. Amém? E eu fiz até uma sugestão e renovo hoje. Por que não assistir o filme lendo a Bíblia? Porque nós vamos poder ver o que o filme está contando que é certo e o que o filme está contando que está destoando da palavra. É uma maneira, inclusive, da gente aprender? Claro que sim. Amém? Às vezes a gente aprende vendo o que não é. Olha que essa passagem não tem nada a ver com o que está aparecendo ali. A gente se diverte, descansa e aprende. Glória a Deus.
E hoje nós vamos para a segunda parte. Hoje nós vamos sair de Abraão, vamos avançar mais de 2000 anos e vamos ver Paulo. Paulo nós conhecemos, né? É o apóstolo dos gentios, o homem que nasceu da tribo de Benjamim, foi educado aos pés de Gamaliel em toda a sabedoria e conhecimento, não só do povo judeu, não só da fé, mas era um grande sábio. Ele discutia com filósofos, ele discutia com religiosos, ele discutia com quem fosse, um homem de grande conhecimento. E esse homem radical na fé dos fariseus virou um perseguidor dos cristãos. Mas lá pelas tantas, no caminho de Damasco, ele é tocado por Jesus Cristo, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, uma visão muda a vida daquele homem, e ele, de perseguidor dos judeus, perseguidor dos cristãos, em nome da fé dos judeus, ele se torna o mais importante missionário da história do cristianismo. Leva a fé para todos os cantos do Império Romano. Sabemos essa história, sabemos, irmão? Tem muitos filmes que contam essa história, não é? Mas às vezes, alguma licença poética, alguma adaptação do roteiro, às vezes até para dar mais humanidade para o personagem, até não vou falar que é de má fé não, às vezes para você atingir um grande público que não tem a palavra, às vezes o diretor vai lá dar uma modificadinha, para o povo achar mais interessante, mais, sabe, mais cativante, mais emocionante. Mas irmãos, para o cristão isso pode ser um perigo. E hoje nós vamos ver que um dos filmes que aliás eu indico, tá? Um filme muito legal, chama Paulo, como é que é mesmo? Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme novo, é até com aquele ator que fez Jesus na Paixão de Cristo, que ele faz Lucas nesse filme, bem legal. Só que tem uma nuance nesse filme, irmãos, que se a gente cai nessa, pode perturbar a nossa fé. Vamos assistir? Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. O que aconteceu? Ele não enxerga. Venha, deite-o aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Tarso como Roma trata os inimigos. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. O que essa cena está mostrando para nós? Paulo, como a gente sabe, era um perseguidor de cristãos. E a Bíblia fala, perseguia homens, mulheres, crianças. Quem fosse do caminho era inimigo. O que o filme nos mostra? Depois você assistir, você vai ver que isso aparece várias vezes no filme. Um Paulo atormentado. Um Paulo que, quando dormia, tinha pesadelo. Que via como almas penadas as pessoas que ele perseguiu vindo na direção dele com um semblante de julgamento. Viram aquela criancinha no primeiro plano? E tinha um homem atrás, liderando a multidão, aquele era Estevão. Lembra de Estevão? Escrito, né? O primeiro mártir. E Paulo estava lá. Paulo não apedrejou. Paulo estava lá porque os fariseus deixavam aos pés dele as suas coisas, as suas mochilas, para irem apedrejar, mas ele assistiu ali. E o filme mostra, volta e meia, Paulo atormentado. Irmãos, será que esse Paulo é o Paulo dos Evangelhos? Aqui o Paulo,
do Novo Testamento. É o Paulo das cartas. É esse Paulo que está no filme, ele parece com o Paulo que nos ensina. Vamos ver? Vamos ver se é compatível? Vamos começar com Atos capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Enquanto vocês vão achando, a frase que começa ali a cena, nós nunca podemos esquecer o que nós fomos antes de nos convertermos. Vamos ver. Atos capítulo 3, versículo 19. Amém? Vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso aqui é uma pregação dos apóstolos, amém? Precisa voltar um pouco para vocês lembrarem que Jesus falava: arrependam-se dos pecados, arrependam-se dos pecados. Não precisa não, né? Se a gente voltar um pouquinho mais, nós vamos ouvir João Batista falando a mesma coisa: arrependei-vos dos seus pecados, o reino está próximo, não é isso? Irmãos, arrependimento é uma parte fundamental da vida do cristão. A nossa vida é uma vida até encontrarmos Jesus. A partir do momento que nós encontramos Jesus, a nossa vida muda. E ela muda, o momento, ponto de virada, o momento em que nós podemos dizer que realmente a fé tocou o nosso coração, é quando vem o quê? O arrependimento. Ora, como eu posso ter fé em Jesus se antes eu não me arrepender da velha criatura que eu fui? Como eu posso ser uma pessoa nova se antes eu não abro mão de ser o que eu fui até agora? Então, o arrependimento é uma parte fundamental da fé. Eu encontro a palavra, sou tocado por ela, me arrependo do que eu fui até aquele momento, porque os olhos se abrem, como os olhos de Paulo se abriram no caminho de Damasco. A gente enxerga a vida como ela é, reconhecemos o que nós fomos até aqui e nos arrependemos profundamente. E o que o arrependimento traz? Está lá. O que a palavra está dizendo? Para que sejam apagados os vossos pecados. Irmão, isso não acontece só na conversão. Isso acontece em toda a nossa trajetória até agora. Nós vamos errar. E o que faz de nós ainda assim cristãos? O fato de que quando nós erramos, nós nos arrependemos. Porque quem não arrepende, ele está vivendo em iniquidade. Ele não pecou, ele vive em pecado. Nós podemos pecar, errei, mas aquilo vai me doer tanto, vai me dar tanto sofrimento, que Deus vem e, olha o que a palavra está falando: apaga os pecados. Amém? E vem assim os tempos de refrigério. Irmão, o pecado nos fez mal, mas não faz mais mal. Ele fez mal. Pretérito, passou. Não é normal o crente se remoer pelo pecado dantes cometido. Não. O pecado, ele gera arrependimento na hora, mas uma vez vindo o arrependimento, vem junto à graça e misericórdia de Deus e limpa a transgressão e traz o refrigério. O pecado fica para trás, para o lixo do esquecimento. Se até Deus esquece do pecado, que manda para o mar do esquecimento, nos compete ficar remoendo o que nós fizemos? A palavra de Deus diz que não. Agora vamos ouvir o próprio apóstolo Paulo falar? Avança um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Para frente. 2 Coríntios
A gente está em Atos, Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Esse aqui é Paulo falando. Capítulo 7, versículos, nós vamos ler 9 e 10. Amém? Posso? Paulo falando. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que Paulo está falando aqui? Existem dois tipos de tristeza. Existe aquela tristeza edificante e existe a tristeza que leva à morte, destrutiva. Qual é a tristeza edificante? É a tristeza do homem de Deus, da mulher de Deus que peca e se arrepende. Essa tristeza é importante sentir. Amém? Eu estava lá na minha vida, tranquilão, uma pessoa foi lá, um motorista me fechou no trânsito, eu perdi a linha e xinguei. Aí na hora que eu acabei de falar, e olha que o Espírito Santo já avisou antes para não fazer, né? Que é assim que acontece. O Espírito Santo não faz, você faz. Não é assim? Ele não faz, aí você faz. Você acabou de fazer, já vem que parece que vem um balde de água fria, não é? Vraf na cara. Não devia ter feito. Que testemunho horroroso. Não é assim? Tristeza? Tristeza. Mas é a tristeza que leva à salvação, que nos faz melhores. É bem possível, pode ser que isso aconteça 1, 2, 3. Às vezes não acontece uma só, às vezes acontece 2 ou 3. Mas chega uma hora que já bate a real, né? O cara fecha. Deus seja louvado na vida desse homem. Que Deus o abençoe para não bater com esse cara. Uma hora a gente muda. Não é assim? Essa é a tristeza boa. Agora, aquela tristeza da angústia, essa tristeza não tem nada a ver com Deus. Essa é a tristeza maligna. Isso tem a ver com tormento. Infelizmente não dá para trazer todas as palavras, né, reverência? Fica muito esticado. Mas depois consulta na Bíblia. Onde que aparece a palavra tormento? Sempre relacionado ao inferno. Sempre. Onde na Bíblia fala de tormento é inferno. Então nós podemos admitir que um crente seja atormentado pelo pecado? Irmão, isso é contraditório com a palavra de Deus. O tormento é do inferno, não é da vida do crente. Então eu me estranho quando eu vejo o Paulo atormentado. Como assim o Paulo, que está me dizendo que o tormento é para a morte, vive atormentado? Fecha, irmão, não fecha. Esse Paulo não é o Paulo que escreveu isso aqui. Amém? Está entendendo, irmã Alice? O Paulo está dizendo, você não pode ser atormentado. Existe aquele arrependimento que é bom, salutar, sinta ele, você vai melhorar. Agora, esse arrependimento que fica ali te consumindo, não, isso é maligno. Irmão, se não ficou claro nessa passagem, vamos ver numa outra versão. Não vai estar igual a da Bíblia de vocês, não. Me permita aqui rapidamente, olha só. Bíblia NVI, amém? Conhece a versão NVI? Nova versão internacional. A gente está trazendo às vezes alguns momentos aqui, às vezes esclarece, né? Uma outra versão esclarece. Vamos ouvir na NVI a mesma passagem, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, mesma passagem, capítulo 5, versículo 17. Olha como é que a NVI traz a mesma passagem. Olha só, Paulo falando. Olha só, vou ler devagarinho, tá? Está diferente da de vocês. Portanto, se alguém está em Cristo, desculpa, 7, falei errado, 7, 9, perdão, 7, 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, amém? Na outra versão está falando contristados.
entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha, presta atenção nisso, hein? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Tá claro? Olha só, vou ler de novo. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Não produz remorso. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ficou claro, irmãos? Ficou claro? É um português mais próximo, né? Olha a palavra que ele usa aqui. Irmãos, remorso não é coisa de crente. Eu duvido que Paulo sonhava com Estevão. Sabe por quê? Porque ele sabia que Estevão estava com Deus. E ele sabia, irmão, que ele não era mais o Saulo de Tarso, perseguidor dos judeus. Por quê? Dos cristãos. Por quê? Porque quando a gente recebe Cristo, tudo se faz novo. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Passagem conhecidíssima. Volta um pouquinho. 2 Coríntios, a gente está no capítulo 7. Volta 2 capítulos. Capítulo 5, versículo 17. É Paulo nos falando. Olha só. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como assim Paulo ficava sonhando com aquela pessoa que não é mais ele? Fez ou deixou de fazer? Irmão, se a gente olha para esse filme, a fé do irmão pode se perder, sabe por quê? Porque se ele foi traficante, ele vai levar esse tráfico na vida dele pro resto da vida? E se ele foi um assassino? E se ele espancou dentro de casa os filhos e a esposa? Então significa que ele vai levar esse peso pro resto da vida? E se ele foi uma pessoa devassa? E se ele é um divorciado? Então não pode ser mais pastor, porque divorciou? Irmão, misericórdia! Então para que nós vamos mudar? Para que nós vamos trazer Jesus para a nossa vida? Se não é completa a mudança, não é mudança. Amém? As coisas velhas passaram, acabou, tudo se fez novo. Paulo não sonhava com Estevão, Paulo não sonhava com criança nenhuma. Paulo não tinha remorso nenhum, sabe por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa que perseguia os cristãos morreu. Depois que desceu nas águas, desapareceu. Não é mais ele. Amém? Não é mais ele. Ele não tem que trazer aquilo. Acabou. Tudo se fez novo. E para terminar, conhecido também, 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21. 1 de João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Pode se chegar, irmãozinho. 1 de João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Amém? Conhecido, hein? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Amém? Deu para achar? 1 de João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Amém? Vamos examinar esses dois versículos? Irmão, primeiro versículo. Em algum momento nós podemos lembrar do que nós fomos antes de descer as águas? É possível que isso aconteça? Sim. E se acontecer isso, o que a gente faz? Confia em Deus, porque ainda que o nosso coração nos condene, Deus já nos perdoa. Amém? Então a nossa tarefa é tirar aquilo, em tudo. Deus já não leva em conta. Então para que você vai levar?
E olha o que o segundo versículo fala: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança em Deus. Ou seja, para que eu saiba que realmente Deus está na minha vida, esse remorso já não está mais lá no meu coração. Deus já fez essa obra. Amém? Então, como que eu vejo um Paulo, pregador do Evangelho, maior missionário de todos os tempos, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, as cartas mais complexas, a teologia mais profunda, tem uma vida contraditória com o que ensina? Irmão, não pode. E olha que se alguém vê esse filme, talvez possa se sentir sancionado a entregar o coração para a tristeza maligna. Não pode. Mas se Paulo tinha remorso, então é normal ter remorso. Não! O cristão vence o remorso. Ele entrega o destino dele para Cristo. Ele apaga a transgressão do coração. Ele se esforça para ser de Deus. E quando ele se convence de que o pecado já foi, já passou, que a velha criatura morreu, tudo se fez novo, aí ele já pode dizer: sou de Deus. É isso que João está nos dizendo. Amém? Está claro, irmãos? Então, se ainda existe algum resquício daquela velha pessoa que te faz, em algum momento, em alguma etapa da tua vida, às vezes quando vai dormir, às vezes no banho, às vezes num momento de inquietação, será que se tem alguma lembrança do que você foi antes de descer as águas, irmão, entrega isso para Deus. Isso não é um arrependimento eficaz. Isso é coisa maligna do diabo que está tentando te perturbar e te tirar do caminho. Amém? Porque você é nova criatura. Glória a Deus. Com aquela salva de palmas do nosso Deus. Glórias e glórias e glórias e glórias.